Olá, boa tarde, boa semana para vocês. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, a pauta de votações tem 10 projetos que tramitam em regime de urgência. 5 desses projetos são referentes à área de educação. Destaque para a proposta que amplia o tempo concedido aos professores para planejamento de aulas. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e solicito ao delegado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, também solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Por gentileza. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado. Quero registrar que está conosco no plenário o vice-líder do governo, deputado Marcos Garcia. Inclusive, hoje foi alvo de um comentário muito importante feito pelo nosso deputado Sérgio Majeski, que parabenizou Vossa Excelência pelo desempenho aqui no plenário. Quero cumprimentar meu líder do governo, que está ao meu lado aqui também. Fica dispensado nesse momento a leitura da ata da sessão anterior, mas antes eu declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Ouço agora o deputado Bruno Lamas. Oportunamente, gostaria de fazer a solicitação de 1 minuto de silêncio. Ok, mas antes, porém, eu ouço o deputado Luciano Machado, que fará esse registro primeiramente, logo como dizia Odorico Paraguaçu, segundamente é Vossa Excelência. Senhor presidente, deputado Dari, deputados e deputadas, a todos que nos assistem, eu quero, com muito respeito, pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento de Sebastião Dino Filho, pai de Felipe, Fabiano, Fábio, Fabrício e Daniel. Com 60 anos, prematuramente, ele foi acometido por uma doença muito grave, sofreu bastante e veio a óbito nos últimos dias. Pessoa muito querida no município do Alegre, da família Dino, uma família que é 100% conhecida no município e região. Pessoas queridas, pessoas do bem, que são referência de ótima convivência. Então, o Sebastião Dino, ele deixou saudades e, principalmente, deixou o legado de quem soube viver de forma irmã com toda a comunidade alegrense. Então, com muito respeito, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo dedica respeitosamente esse minuto de silêncio, pedindo a Deus que conforte todos os seus familiares. Muito obrigado. Ok, com a palavra o deputado Bruno Lamas. Deputado Marcelo, eu cumprimento e agradeço, cumprimento a todos os deputados e deputadas, a todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Senhor presidente, quero solicitar 1 minuto de silêncio em respeito a um grande homem, de uma grande família. Quando eu digo grande, é com relevantes serviços prestados importantes ao Espírito Santo, muito especialmente à região norte, especial ainda mais à montanha. Senhor Argeu de Polo, minha solidariedade com o senhor Amarildo e com toda a família de Polo, por essa perda irreparável do senhor Argeu, um dos fundadores do município de Montanha, juntamente com seus irmãos, desbravaram o então comércio da palha, primeiro nome da cidade de Montanha. Ajudou na construção do hospital, do Colégio das Irmãs, da Igreja Matriz. Foi ele, senhor presidente, que levou de Vitória para a Montanha os quadros que se encontram hoje no altar da Matriz. O terreno que hoje está o Banco do Brasil foi cedido pela família de Polo, que havia chegado em Montanha em 1961. Senhor Argeu de Polo estava acamado há 5 anos e recebia os cuidados da sua digníssima esposa, que carinhosamente é chamado por todos de Dinha. Rendo minhas homenagens e minhas condolências aqui à senhora Dinha. Tinha 88 anos e partiu para a eternidade, senhor presidente. Então faço esse registro, a cidade de Montanha está de luto e eu peço que esse parlamento se renda em 1 minuto de silêncio à memória do senhor Argeu de Polo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, pela solicitação dos deputados Luciano Machado e Bruno Lamas, faremos todos, nesse momento, um minuto de silêncio. Muito obrigado, tá? Nesse momento, passamos à primeira fase do expediente. Deputado Chambim, deputada Raquel, boa tarde para vocês. Em nome do Poder Legislativo, quero que vocês transmitam aos visitantes o abraço nosso aqui da mesa diretora. Ofício 79/2022 e 134/2022, deputado Alexandre Quintino, justificada a ausência à Secretaria. 1A, isso é um aditivo, mensagem 1562/2022 do Governo do Estado, que encaminha aqui o projeto de lei complementar bônus de desempenho. Junto ao projeto de lei complementar 3022, de autoria do ilustre parlamentar e futuro deputado federal Sérgio Majeski. 2. Projeto de lei 423/2022 da ministra e deputada Irini Lopes, junto ao projeto de lei 728/2019, de autoria do deputado Carlos Von. Do item 3 ao 11º item, trata de parecer das comissões permanentes ao projeto dos parlamentares. Os despachos para todos esses itens, esses pareceres são à Secretaria e tramite-se na forma regimental. Do item 12º ao item 21º, tratam-se de requerimento de informação de autoria do deputado Capitão Assunção, vice-líder da oposição nessa casa. Despacho único para todos eles é ofício. Não ouvi, Vossa Excelência. Testa o microfone aí. Nesse momento, passamos então à fase da ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Dari Pagunho. Solicito recomposição de quórum, uma vez que eu preciso, principalmente, analisar o projeto do governo do Estado. Vossa Excelência pediu para juntar em um projeto substitutivo do deputado Majeski. Defiro, recomposição de quórum é regimental. Por gentileza. Zera aí, Roberto Carlos. Pronto. Só falar com ele para não marcar. Precisa de quanto para manter a... Eu dava 500, você aumentou aí. Chega aí, Deus. Se cair, eu vou pegar o vice-líder e vou denunciar lá daquela tribuna ali. Por ser um painel completamente digital, informamos então que só temos 7 parlamentares presentes. Fica nesse momento, cancelando aí, por favor. Registrando o voto do deputado Zé Esmeraldo, 9 parlamentares, não há quórum. Zera? Ok. Não havendo quórum, já tendo registrado as presenças que foram computadas, deputado Zé Esmeraldo, foi registrada a presença. Foi registrada a presença aqui. Registrada a presença.
Estamos na primeira fase da sessão ordinária, que é a leitura do expediente. Neste momento, os deputados estão fazendo verificação de quórum. Mas vai fazer uma extraordinária, não? Para analisar esse projeto? Dari. Eu quero votar minha presença, Marcelo. Como é que eu faço? Foi pedido recomposição de quórum pelo nosso líder do governo, Dari Pagum. Ao pedir recomposição de quórum, foi aberto o painel. Não havia quórum quando foi finalizado o registro. Apenas dos parlamentares estavam presentes. Deputado, e os que tem tinham... quantos minutos que foi pedido a recomposição de quórum? Quase 10. 10 minutos que pediu a... 15 e 10. Não pode ter sido 15 e 10 que pediu a recomposição de quórum, não pode ter 10 minutos, porque daria 15 horas. Então a sessão nem começou? Hein, Marcelo, deputado, por gentileza, eu preciso de um esclarecimento. Olha só, se o senhor disse que tem 10 minutos que pediu recomposição de quórum, então a sessão teve 46 segundos? Sim, foi pedida a recomposição de quórum dentro dos 10 minutos que a sessão está correndo. Não há prazo para fechamento do pedido. Ele fez o pedido, quem estava no plenário marcou presença. Mas eu gostaria que o senhor reconsiderasse a minha presença. Eu estou no plenário, são 15h11. Eu estou no plenário, eu gostaria que minha presença fosse considerada. Eu vou fazer o seguinte, deputado Dari, o líder do governo de vocês pediu recomposição de quórum. Não é o governo seu, não? Não, de vocês. Ah, tá. Meu nosso, também. Né? Ah. Isso. Tá. E eu estou querendo dar seguimento à sessão, porém foi pedido verificação de quórum conforme prevê o regimento interno. Ele até justificou que ele gostaria de fazer isso para avaliar um projeto que está aqui. Não estavam presentes a senhora, a deputada ministra Irini Lopes, que agora estão pedindo para registrar a presença. Sim. Eu vou reabrir o painel, eu lhe agradeço. já tendo fechado. Porque com a recomposição... Vossa Excelência é diferenciado. Okay. Vossa Excelência sempre militou no campo da democracia. Eu lhe agradeço por essa reconsideração dos seus colegas. Está reaberto o painel para nova recomposição de quórum. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Eu acho que é uma coisa justa, mas é um precedente que daqui para frente Vossa Excelência vai ter que... O presidente ou Vossa Excelência vai ter que fazer a mesma coisa. Eu não sou contra, mas é verdade, regimento é regimento. Marquinhos, por favor. Marco, por favor. É bom notar isso, que houve esse precedente, doravante tem que outro deputado que chegar depois que fechar o painel tem que abrir para ele, tá? Só a ponto de sugestão, senhor presidente, que tendo em vista que a intenção do líder do governo é analisar um projeto que seja aberto para as comunicações e não para a ordem do dia, porque teve deputado que já saiu. Então, que abra, mas para a fase das comunicações e não para a ordem do dia. Quem não sei se então eu vou fazer sentido. O seguinte, o deputado Gandini fez uma boa sugestão. Como para efeito de entrarmos na fase do expediente, eu vou fazer o seguinte, vou registrar as presenças, abrindo novamente, mantendo aqui a fase das comunicações, prevalecendo as presenças dos parlamentares. Ok? Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, nesse momento, passamos então à fase das comunicações, agradecendo o deputado Fabrício Gandini. Abra o painel, por favor. Roberto Carlos, abre o painel aí para nós. Está abrindo. Está abrindo lá. Janetinha, gente boa. Você é o único militar que veio aqui com o senhor. O senhor falou encerrar a sessão, não há motivo deles ficarem questionando. O senhor está mantendo a sessão, acabou. É só falar isso. Porque você não vai uma nova sessão, entendeu? Não está registrado. Deu certo aí? Está
Você está acompanhando a sessão ordinária desta segunda-feira. No expediente de hoje, começou a tramitar projeto de autoria da deputada Irine Lopes, que prevê que áreas ambientais submetidas a queimadas sejam destinadas ao reflorestamento. Está aberto não? Para a ordem do dia, está prevista a votação de 10 matérias que tramitam em regime de urgência. 5 delas são destinadas à área de educação. Hoje, na primeira fase pela da ordem. sessão... A sessão é extraordinária? Não, sessão normal. Eu não encerrei a sessão. Ah, ok, obrigado. É a continuação da sessão porque eu não dei por encerrada. Só estamos mudando o rito. Você é o deputado Adonias? Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu estou sentindo que o senhor está meio rouco. Por quê? Está falando muito por aí? Eu estou cantando à noite. Cantando? Tornei-me um ébrio, não, né? Ele não pode falar não, que ele está ausente, não marcou a presença ainda não. Ah, é? Deputado Torino, Vossa Excelência está ausente. A sessão está reaberta. Aliás, não está reaberta. Eu não a encerrei. A sessão está em sua normalidade, com as respectivas presenças. E nesse momento nós faremos aqui... Roberto Carlos, você chegou a anotar as presenças naquela hora de presença, chegada? Quem é o primeiro? Deputado... Aliás, Sérgio Majeski, você sempre o primeiro a chegar, o último a sair. E mesmo assim você, com a sua benevolência, ajuda o deputado doutor Hércules. Com a palavra, o deputado Sérgio Majeski. Deputado Majeski é o líder e o vice-líder, deputado Hércules. Pronto. Marquinho. Adilson Espíndola. Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que preside a sessão nesse momento, aos demais deputados presentes aqui no plenário, aos funcionários da casa e às pessoas que nos assistem pela TV Assembleia. A sessão hoje, em função dessa questão do deputado Dari Pagum, líder do governo, ter pedido recomposição de quórum, enfim, a gente nós não vamos entrar na pauta, por causa de um projeto de minha autoria e que o governo enviou outro agora. Na semana passada e nessas últimas semanas, eu acho que muitas pessoas aqui devem se lembrar do quanto eu falei da necessidade da gente dar andamento à pauta para votar o projeto referente ao bônus dos professores. Por quê? O bônus de desempenho foi anunciado o pagamento na semana passada, mas descontando todas as licenças médicas. Neste final de semana, o secretário de Educação distribuiu um vídeo no qual ele diz que o governo teve um erro, um equívoco, porque não sabia se podia pagar ou não. Ora, é uma situação que, de certa forma, até ofende a inteligência, tanto minha quanto dos demais professores. Porque desde o começo do ano que nós estamos insistindo com o governo para não descontar atestado médico do ano de 2021. Até porque uma infinidade de professores que foram afastados em função de sintomas gripais e outros, não têm o atestado de Covid propriamente dito, porque, obviamente, o protocolo exigido pelo próprio governo é de que, em caso de qualquer sintoma, ou então, se a pessoa tivesse
ali alguém da família contaminado, que essa pessoa se afastasse da escola. Então, hoje, nós alertamos ao líder do governo que o projeto enviado para esta casa pelo governo não contempla grande parte dos professores. Por quê? Como o protocolo dizia que qualquer sintoma gripal, dor de cabeça, febre, dor de garganta, etc., o professor tinha que se afastar. Ou caso tivesse contato com alguém contaminado, se, por exemplo, um filho, a esposa, o marido, o pai, a mãe estivesse contaminado, eles tinham que se afastar. Muito obviamente, todos esses professores não têm um atestado médico de que eles tiveram Covid. Então, o projeto que o governo enviou para casa não contempla, não resolve o problema de grande parte dos professores, talvez da maioria dos professores. Por isso é fundamental que o projeto do governo, que vai ser acostado ao nosso, mas que o texto do nosso projeto é o que prevaleça, no sentido de que qualquer atestado médico dos profissionais da educação seja aceito para que não haja desconto do bônus. Esta é a questão. Então, o deputado Dari Pagum disse que vai averiguar e tal, essa possibilidade, não sei mais o que, mas nós não podemos de forma nenhuma aceitar que só não haja desconto para aqueles que tiverem o atestado com a CID da Covid. Porque a questão não era essa. O protocolo não era esse. O protocolo do governo era de que qualquer sintoma gripal, os professores tinham que se afastar. Ou se tivesse contato com alguém da família contaminado. Muito obviamente que grande parte dos professores, então, não tem um atestado de Covid. Tem atestado de virose, de outros problemas, e esses professores que se afastaram porque tinha alguém contaminado em casa, muitos deles nem atestado têm, na verdade. Então, esse projeto enviado pelo governo não faz sentido. Nós precisamos que o texto do nosso projeto é que tenha prevalência, de tal forma que os professores não sejam punidos por algo que eles não têm culpa nenhuma. Muito obrigado, deputado Marcelo. Muito obrigado. Com a palavra agora, doutor Hércules, vice nas falas. Ontem o velho estava em cima do carro de som. Nesse momento, cadê o deputado Adonias? Eu convoco Vossa Excelência aqui na minha diretora agora. Vossa Excelência não vai fugir. Pai, tem uma música que está na minha cabeça. Senhor presidente, antes do deputado Hércules... Pois não, deputado Ferraz. Eu queria levantar uma questão pela ordem. Com fundamento nos artigos 114 e 140 do Regimento Interno, solicito a palavra para arguir uma questão de ordem. A presente questão tem por fundamento disposições expressas no Regimento Interno, levando em consideração a tramitação de matérias de minha autoria nesta Casa de Leis, conforme passo a expor. Trata-se do projeto de resolução 5/2022, que revoga a resolução 5.915, de 18 de fevereiro de 2019, que alterou a resolução número 2.700, de 15 de julho de 2009, superpoderes do presidente da Assembleia, e do projeto de resolução 11, que altera o parágrafo 3º do artigo 115 da resolução 2.700, de 15 de julho de 2009. Após as matérias terem sido devolvidas pelo presidente da Assembleia, apresentei recurso para análise da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, conforme expressamente previsto no parágrafo 6º
do artigo 23 do Regimento Interno. Consta da ata da reunião da Comissão de Justiça, realizada no dia 5, a inclusão de ofício dos citados projetos de resolução de minha autoria, portanto, sem prévia divulgação na pauta da referida reunião, publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 30/6, ferindo desta forma o princípio constitucional da publicidade, dentre outros expressos no artigo 37 da Constituição Federal, além de afrontar diretamente o inciso 6º do artigo 67 do Regimento Interno desse Poder. Contudo, no dia 12/7, protocolei o processo número 220892/2022, encaminhado para a Comissão de Justiça, solicitando que as votações dos projetos de resolução número 5 e número 11 sejam declarados nulos, bem como que as matérias sejam novamente analisadas mediante inclusão na pauta de reunião da comissão e prévia publicação no Diário da Assembleia Legislativa, de modo a ser observado integralmente o regimento interno desta Casa. Prevê expressamente o inciso 6º do artigo 67 do Regimento Interno, que compete ao presidente de comissão dar à comissão e às lideranças conhecimento da pauta das reuniões. Diante da inclusão de ofício na ordem do dia dos projetos de resolução número 05 e 11, ou seja, inclusão no decorrer da reunião e após publicação da ordem do dia no diário, resta evidente que o citado dispositivo do regimento interno deste poder foi descumprido, sendo necessária, desta forma, a declaração de nulidade das votações e reanálise das proposições. Diante do exposto, gentilmente, com maior respeito e com fundamento nos artigos 67, parágrafo 6º, 78, 140, parágrafo 12, dentre outros do regimento interno, solicito que sejam suspensas as tramitações dos projetos de resolução 5 e 11, ambos de minha autoria, garantindo o prazo de recurso no momento oportuno até que a Comissão de Justiça, de forma fundamentada, decide acerca do teor do processo 220892/2022, tendo em vista a inclusão dos pareceres da Comissão de Justiça no expediente da sessão ordinária desta Casa. Cordialmente, Teodorico Ferraz, deputado, líder do PP. Ok. Faço, inclusive, para facilitar a presidência, o meu pedido de questão de ordem. Ok. A mesa, nesse momento, vai avocar e prevalecendo-se do prazo para dar a devolutiva dentro da data aprazada estabelecida pelo próprio regimento interno. Com a palavra, deputado doutor Hércules. Senhor presidente, quando o deputado Ferraz... Porém, eu passo a presidência para a ministra e deputada Irini Lopes. Quando o deputado Marcelo, presidindo a sessão, falou que a sessão estava encerrada, eu pensei que fosse verdade. E quando o deputado Teodorico Ferraz invocou o artigo 140 do Regimento Interno, que estabelece, quando há dúvida de interpretação do Regimento Interno, eu pensei que realmente ele estava questionando isso. A sessão foi encerrada, todo mundo viu, a taquigrafia com certeza registrou isso, e de repente houve um questionamento da deputada Janete, ela tem seu direito de espernear, é o juiz esperneante, mas na verdade a sessão estava encerrada, sim. A sessão foi encerrada, a sessão foi encerrada. Então, senhor presidente e demais deputados, inicialmente eu quero mandar um abraço para a Gisele, que nesse momento está transmitindo as sessões finais de Libra, e quero, naturalmente, cumprimentar a comunidade surda com esse sinal de boa tarde, e também a nossa querida Eliana Burgarelli, que voltou, estava de férias e voltou agora, né? Parabéns, muito obrigado. Eu acho que o sinal de boa tarde é assim, né? Beleza? É isso aí.
Eu fiquei meio nervoso e acabei dando bom dia. Porque, na verdade, nós estamos vendo aqui até boi voar. Nós estamos vendo boi voar. A sessão estava encerrada assim. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O tabagismo é uma doença. A Organização Mundial de Saúde classifica o tabagismo como dependência da droga, ou seja, da nicotina, presente em qualquer derivado do tabaco, seja cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo, cigarro de palha, fumo de rolo ou narguilé, que é aquele negócio que fuma por som de gente, aquela bagunça. Após ser absorvida, a nicotina atinge o cérebro de 7 a 19 segundos, liberando substâncias químicas para a corrente sanguínea que leva a uma sensação de bem-estar. Essa sensação faz com que os fumantes usem o cigarro várias vezes por dia. Por sentir prazer, o fumante busca o cigarro em situações de estresse para relaxar. O Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, ao fumo, tem o objetivo de reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Sou autor da lei, do projeto de lei 770 de 2019, que proíbe a venda de cigarros eletrônicos aqui no Espírito Santo. Cigarro eletrônico também faz mal igual aos outros tipos de cigarro. E meu tempo está quase acabando. Fabiana, obrigado, você projetou aí no quadro o nosso Congresso Médico Jurídico, que começa hoje, às 18 horas. Teremos a presença do ministro Lewandowski, do ministro Paulo Moura Ribeiro, está bem apagado a letra aqui, Arnaldo Recepian Júnior, Clênio Schultz, que é juiz federal também, do Paraná. Nós teremos Pedro Gebran Neto, que é desembargador também federal, do Paraná, Paulo Roberto Rabelo Filho, diretor-presidente da Agência de Saúde Suplementar, Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância da Anvisa. Eu sou um dos coordenadores do Congresso, também o doutor Renato Dresch, é desembargador, vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Fabrício Gaburo, presidente do CRM, Alexandre Augusto Ruski, da Federação das Unimedes, e doutora Isabel Maria Salustiano Pontes, Porto, que é procuradora do Ministério Público do Ceará, e doutora Kelly Avanza, que é da agência da ABRAP. Então, começa hoje às 18 horas no Centro de Convenções de Vitória, e você poderá se inscrever ainda para esse congresso, que hoje já tomou uma proporção nacional, é um congresso brasileiro, e nós teremos várias autoridades para discorrer sobre o assunto. Falta de vaga, falta de medicamento, judiciação da saúde, enfim, todos os assuntos relacionados ao direito do cidadão. Obrigado. Obrigado, doutor Hércules. Próximo deputado inscrito é o deputado Mansur, que não se encontra no plenário. Deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas declinou. Deputado Dari não se encontra também no plenário. Deputado Gandini também declina. Deputado Capitão Assunção, que também não se encontra aqui no plenário. Deputado delegado Danilo Baiense, também não se encontra no plenário. Deputado Freitas, também não se encontra no plenário. Deputada Raquel Lessa, também não encontra-se em plenário. Deputado Carlos Von, também não se encontra no plenário. Deputado Marcelo Santos. Com a palavra, deputado Marcelo Santos, pelo tempo regimental.
quero agradecer as manifestações carinhosas do meu colega de plenário, o deputado Torino Marques. Muito obrigado. Vindo de Vossa Excelência, é uma honra cumprimentar a nossa ministra e deputada Irini Lopes. Muito me honra ter Vossa Excelência conduzindo os trabalhos nessa tarde, me dando a palavra para que eu possa me manifestar ao povo capixaba. Mas hoje eu quero dirigir a palavra ao povo de Cariacica, sobre uma grande obra que nós fizemos no passado, uma obra na nossa cidade, de um projeto intitulado Caminhos do Campo, uma obra que foi realizada a várias mãos, no governo Paulo Artung e governo Renato Casagrande, uma obra que ao longo do tempo, inclusive o aperfeiçoamento desse tipo de pavimento foi melhorado, mas no começo ele foi muito importante. Porém, a vida útil desse pavimento não era muito longa. E o programa Caminhos do Campo fez com que o produtor, o homem e a mulher do campo, pudessem produzir e fazer o escoamento da sua produção em cima de um piso bem melhor do que uma estrada de chão, que quando chove muita lama, dificultando assim o tráfego desses caminhões. Então, no dia de hoje, foi publicado a execução da obra para reabilitação de um trecho importante na nossa cidade, em Cariacica, que liga o bairro Areinha a Duas Bocas. Esse é um trecho que nós travamos uma luta muito grande no governo do Estado, na Secretaria de Estado da Agricultura, registrando a importância dele para toda aquela comunidade. No primeiro evento que inauguramos aquela obra, fizemos lá no sítio do deputado Hércules Silveira, aonde foi um ponto de encontro. Depois fizemos em outro tempo, mas essa obra tinha sido suspensa e conquistamos junto ao governo do Estado para que ela efetivamente saísse do papel, junto com o nosso prefeito Euclério Sampaio, junto com o secretário Davi Diniz, o governador Renato Casagrande, mas também o nosso secretário municipal de Agricultura, que também trabalhou muito para que essa obra pudesse sair do papel. Solicitação também do deputado Hércules Silveira. Então hoje já é uma realidade, nós temos a empresa vencedora. O valor da obra dessa requalificação é de R$ 5.360.000. Vai melhorar pra caramba a condição de todos aqueles que por lá moram, numa região muito bonita, ministra Irini Lopes, muito bonita, mas também é uma região que produz muito. Então é importante garantirmos a reabilitação desse trecho, porque além do agroturismo, o agronegócio, a população que ali mora, são pequenos produtores, mas produzem, e essa produção faz parte importante da sua renda, para que eles possam garantir ali, principalmente a vida que eles têm e a garantia de sucesso dos seus filhos, que também estudam e que têm feito investimentos importantes. Figuras que trabalhavam com uma agricultura familiar muito limitada, que conseguiram ampliar com a chegada desse pavimento lá. E agora, com a reabilitação, vai garantir que eles possam escoar a produção, ao invés de estar fugindo daquela rota, utilizando uma outra rota muito mais distante. Então esse é um trabalho que eu gostaria de parabenizar o governo do Estado, agradecer por esse investimento publicado no Diário Oficial, onde já constata a empresa. Teremos a ordem de serviço, ela vai começar agora em poucos dias. E agradecer também a parceria com o prefeito da nossa cidade, Euclério Sampaio, agradecer a parceria do secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, parabenizar o secretário de Agricultura do município, Nilson, que tem feito um trabalho muito bacana e surpreendido a todos. Na verdade, agradecer a todos que de forma direta ou indireta participaram para que nós pudéssemos lograr êxito e hoje ter a empresa vencedora, e a obra efetivamente vai começar e nós vamos garantir mais mobilidade urbana, segurança viária e garantir também com que o homem e a mulher do campo possam produzir, escoar sua produção e
ao mesmo tempo não ter o prejuízo de ter um carro quebrado por conta dos dezenas de buracos que lá tem, porque a obra já precisava de ter essa recuperação. Era isso, ministra. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Marcelo. Deputada Janete Sá, não se encontra no plenário. E a última inscrição da fase das comunicações, deputado Torino Marques. Tem a palavra o deputado Torino Marques pelo tempo regimental. Deputado Adonias. Boa tarde. Faltam 20 para as 4 da tarde. Senhora presidente Irine Lopes, querida amiga. De longas jornadas, né, presidente? Público que nos assiste, deputados que estão na Assembleia Legislativa, também servidores dessa Casa de Leis. A atenção de todos aqui no Brasil, no mundo inteiro, se voltam, desde a semana passada, para os debates presidenciais exibidos pelas principais redes de comunicação. Isso é muito. Eu digo muito importante para ajudar o eleitor a decidir o seu voto nesta eleição daqui a 33 dias. Aproveito também para somar a este comentário o meu pedido como profissional de comunicação para que o eleitor esteja atento ao formato desses debates, né? E proteja-se para não ser contaminado e mal direcionado pelas estratégias dos marqueteiros desses candidatos. Uma delas, estejam certos, é a pesquisa eleitoral. Num futuro bem próximo, estudiosos e cientistas políticos poderão entender e explicar melhor o que se passa agora, nesse exato momento. O eleitor comum não compreende como ele vê uma coisa e a TV tenta convencê-lo de uma outra realidade. A pergunta que fica é: o que os meus olhos veem não é a verdade, não é real? O certo é o que a TV me diz, é isso mesmo? Ainda que as imagens mostrem para todos nós uma outra realidade? Ora, dizem antigos, algo errado não está certo. O país e o mundo testemunham com olhos e mentes o sucesso pessoal do presidente Jair Bolsonaro, amado e respeitado pelo povo brasileiro. Bolsonaro arrasta sim multidões por onde quer que passa. Não adianta você fazer de conta que isso não é verdade. Mas aí vem a pesquisa e diz que aquele outro candidato é que vai ganhar, e isso no primeiro turno, só porque a pesquisa falou. E por aí vai? Só porque a pesquisa falou e pronto? Tem que acreditar porque a TV falou? É isso mesmo? Cala a boca porque, senão, ainda pode ser punido. Você pode tomar uma punição se falar contrário. Talvez o pessoal da grande mídia, que deve nos achar assim, todos nós idiotas, pense que ainda estamos naquele tempo em que aquela grande emissora dava uma notícia e pronto, era determinante. Não se discute, é verdade e vida que segue. Mudaram-se os tempos, o comportamento, e mudou também, para melhor, o senso crítico do cidadão brasileiro. Não é qualquer historinha que vai fazer a cabeça do povo, com certeza. Voltando agora aos debates, que eles sirvam de vitrine para os candidatos e suas propostas. Isso quando os debatedores permitem que o candidato fale realmente suas propostas. Aí o eleitor vai perceber quem é quem, vai escolher quem se identifique com ele e priorize os valores da família, a fé, o bom comportamento. A esquerda está fortemente aparelhada na mídia e também nas instituições, como é o caso do judiciário e até em segmentos religiosos fortes. Essa gente tenta sim emplacar um nome que saiu da cadeia e torna candidato. Como se este país não tivesse um perfil moral ou merecesse mais o respeito ou o cumprimento de nossas leis. Eu chamo a atenção para essa estupidez em busca a destruição do Brasil, que busca destruir o nosso Brasil. Pois estou falando dele mesmo,
Lula, que mais parece, desculpe a expressão, mas é verdade, um cadáver político que se arrasta pelo país, um homem em decadência moral e física, quase sem voz, com medo, assustado, foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, mas o povo reage forte, impedindo-o de sair às ruas. Deve estar aí a explicação para a sua ausência nas ruas. É esse o candidato que essa gente quer sim impor goela abaixo, um candidato que não vai ao povo, mas corre dele, que fica acuado sob tantos xingamentos. O coro nacional em direção a ele é o de ladrão. Aí eu pergunto, senhores, senhoras, público que nos assiste, internautas, esse homem, em alguma época da história da humanidade, se submeteu a tanto vexame? Eu digo que não. Qual é o prêmio para um criminoso que tenta se impor como herói? Haverá alguém nas fileiras da esquerda para respeitar sua condição de ser humano? Inclusive, ontem ficou perceptível vários momentos do candidato Lula com o mundo real e até mesmo apagões como os que ocorrem ao presidente americano Joe Biden, a quem se atribui sintomas de senilidade. Agora, perceba, só para encerrar, senhora presidente, agora perceba a diferença, ao contrário da família Bolsonaro, em que os filhos agem como leões, na defesa sim do pai, os filhos do Lula se aquietam em um silêncio estarrecedor, assistem de camarote à decadência do pai, cujas feridas morais expostas no tempo, julgado pelas multidões, chegam a exalar um cheiro horrível. A própria esquerda, que tanto se apressa na defesa de criminosos, deixa o seu descondenado favorito com as vísceras expostas, sendo rasgado pelas lanças da verdade. Qual o pagamento para tanta insanidade? Qual a recompensa para este homem que traiu, roubou o país inteiro, que destruiu a educação brasileira, que fez tudo de errado? Que prêmio é esse que o faz sangrar moralmente, sendo cada vez mais rejeitado pelo mesmo povo que um dia acreditou nele? Se conseguirem impor essa figura de novo na presidência, vai ser uma tragédia com certeza anunciada. Para onde irá o nosso país? Já pensaram nisso? Pararam para pensar? Pois eu defendo que ele volte sim. Volte para onde saiu há pouco tempo, porque não é opção válida para o Brasil. É um desrespeito para todos nós, essa não opção política. Se não houver mais argumento, basta analisar quem se coloca ao seu lado como vice. Deputado, outro traidor nato. Só para encerrar, senhora presidente, outro traidor nato, outro que não respeita nem a própria palavra, pois é essa gente que se apresenta ao eleitor enganosamente como opção. Só falta mesmo assumirem que estão a serviço de algo ou alguém que nada tem a ver com o nosso glorioso povo brasileiro. Muito obrigado, senhora presidente. Deputada Janete, eu a convido para apresentar-se aqui à mesa, conduzir o encerramento da sessão, por favor. A lista de oradores inscritos está encerrada. Está encerrada. Não, senhora, não. Sim, senhor. Está aqui a lista dos oradores inscritos. Presidente. A deputada Janete, por favor, deputado, por favor. Eu nunca assumi essa presidência aqui, vai ser a única vez, eu não quero confusão. Nós vamos seguir aqui o regimento. A deputada não vai fazer fala, ela vai assumir a presidência para fazer o encerramento da sessão, como foi encaminhado no início. Deputada Janete, pode assumir. Eu lamento porque tem orador inscrito. Tem orador inscrito. E a sessão já foi encerrada, foi reaberta outra vez e virou uma bagunça, infelizmente, uma bagunça regimental. E tenho testemunho aqui que a sessão estava encerrada, tenho testemunho aqui, a taquigrafia anotou também que a sessão foi encerrada e reabriu. Não adianta fazer careta para mim não, que eu não tenho medo não, tá? Bom, nós vamos respeitar a idade do nosso colega, porque eu respeito muito, né, as pessoas mais idosas e compreendo que, infelizmente, no alcançar da idade, muitas vezes, muitos de nós ficamos muito ranhetas e intransigentes. Mas, né, um companheiro nosso,
um companheiro que deve ser respeitado por nós e que deve respeitar os colegas também. Bom, aqui nós estamos assumindo a sessão. Eu vou falando aqui como presidindo os trabalhos, e aí na presidência dos trabalhos fica a encargo de quem está na presidência de tomar as atitudes que considerar, que julgar interessantes, mas eu gostaria, inclusive, de pedir aos colegas que nós fizéssemos um minuto de silêncio em favor do seu Wilson Peçanha. Ele faleceu na sexta-feira, no dia 24, na última quarta-feira. Ele é sogro de um grande homem da história do nosso estado. São familiares que produzem no Espírito Santo o Café Glória e outros cafés, Vista Linda, outros cafés de qualidade, deputado Teodorico Ferraz, que é o Egídio Malanchini, é o sogro dele. Então eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, que todos nós fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem a seu Wilson Peçanha. Obrigada a todos. Quero informar também que esse mês é o Agosto Lilás. É uma lei que existe a nível nacional, onde no mês de agosto nós discutimos, e essa é uma discussão que deve se dar todos os dias, mas nós discutimos o problema da violência contra as mulheres, que é muito grande em nosso país. E a UNALI, a Secretaria de Mulheres, que tive a honra de presidir a nível nacional, lançou uma cartilha de orientação para que as mulheres que são vítimas de violências possam ter essas orientações na mão e poder ver como agir, quais são os tipos de violência, e também para, no caso de saber, de ter alguém da família ou mesmo for vítima de violência e não quiser se identificar, que possa estar fazendo essa denúncia através do telefone 181. É um telefone em que o anonimato é garantido. A polícia, ela não consegue descobrir de onde o denunciante está ligando, qual o número do telefone, por isso é importante as pessoas que denunciam pegar o protocolo, para poder acompanhar para onde foi a sua denúncia, como é que está o andamento de sua denúncia, tendo em vista que não tem retorno da polícia desse telefonema, já que não é identificado de onde partiu aquela denúncia e o anonimato é garantido. Então, portanto, nesse período em que a gente está, que é o Agosto Lilás, que é um período de reflexão e de discussão, nós estamos distribuindo esta cartilha no Estado para que as mulheres e os homens de bem tenham ciência de como agir nesse caso. Para vocês terem uma ideia, só este ano já foram 23 vítimas de feminicídio no Espírito Santo, ou seja, o feminicídio é aquele onde há a violência e morte da mulher no âmbito familiar. Então, por isso que se chama feminicídio, porque é dentro do âmbito da família. É um namorado, ex-namorado, um marido, ex-marido, um ficante, ex-ficante, ou algum agente da família que cometeu esse delito contra a mulher, tirando a vida da mulher, que denominamos de feminicídio. E uma dessas vítimas de feminicídio no Espírito Santo foi a Milena Gotardi. Nós estivemos conversando, inclusive agora, com a tia dela, que trabalha com a gente na feirinha, que nós fizemos aqui na Assembleia, também uma iniciativa de nosso mandato, para poder empoderar e criar algum mecanismo de renda para as mulheres que queiram estar expondo seus produtos aqui. Muitas delas são vítimas de violência, que estão nessas feirinhas para poder ter um recurso, alguma forma de renda, para poder estar subsidiando a sua própria sobrevivência e de seus familiares. E com esse índice grande de 23 feminicídios no Espírito Santo,
também tem o maior ainda, que são 60 mulheres que foram mortas entre feminicídio e homicídio, até o dia de hoje, de janeiro até o dia atual. Ou seja, é um número muito grande, são 20 mulheres no Espírito Santo assassinadas, ou a facadas, ou de arma de fogo, arma branca que se chama, de arma de fogo, que foram assassinadas no nosso estado. São 60 mulheres e último caso aconteceu ontem à noite, lá no município de Domingos Martins, na localidade do Vale do Aconchego, que fica distante 3 quilômetros da sede de Domingos Martins, onde Janete Santos do Nascimento, uma mulher jovem de 37 anos, foi morta a facadas pelo seu namorado Erildo José Seibel, de 38 anos. Ou seja, todos os dias é uma matéria de mulher assassinada no Espírito Santo. E nós precisamos dar um basta a essa violência desenfreada que ainda acomete as mulheres no nosso estado e no nosso país. Dando prosseguimento aos trabalhos de hoje, eu gostaria de estar passando para a fase dos oradores inscritos, mas primeiro nós temos as lideranças partidárias. Então, lideranças partidárias, pelo PSC, Alexandre Chambinho ou Renzo Vasconcelos. Já estamos na segunda fase do nosso expediente. Estamos aonde? Acabou. Daqui é... Só estamos nas fases das lideranças partidárias. Líder Alexandre Chambinho ou Renzo Vasconcelos, ausente. Deputado Capitão Assunção, do PL, ausente. Deputado Gandini, do Cidadania, ausente. Deputado Marcelo Santos, do Podemos, também ausente. Deputada Irine Lopes, do PT, ausente. Deputado Carlos Von, do PTB, também ausente. Deputado Torino Marques, Carlos Von é do DC. Torino Marques, do PTB. Torino está por aí? Ausente. Deputado Bruno Lamas, do PSB. Na ausência dele, o PSB vai se pronunciar. Eu gostaria de pedir aos deputados Majeski ou o deputado Hércules, que se encontram no plenário, se podem assumir a mesa para que eu possa fazer meu pronunciamento. Não querendo o deputado mais velho, que é o deputado Hércules, o deputado Sérgio Majeski assume a mesa para que eu possa fazer uso da palavra, já que é a fase dos oradores do PSB. Pode seguir por aqui. Pois são oradores inscritos. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem pela TV Assembleia, servidores dessa casa. Meu agradecimento pelo trabalho generoso e muito capacitado que exercem em favor do funcionamento dessa casa, dos parlamentares que precisam muito desse apoio. Isso tudo é um serviço voltado para a sociedade. Eu quero aqui falar de algumas bandeiras que nós atuamos nesse nosso mandato. Como disse aqui há pouco, trabalhamos insistentemente no combate à violência contra as mulheres, buscando fortalecer as mulheres no Espírito Santo. E por isso, nós criamos nessa casa a Procuradoria Especial da Mulher, que é um fórum qualificado, onde a mulher, nesse espaço que fica no espaço cidadão da Assembleia, no térreo, a mulher é atendida, a mulher é ouvida, ela é orientada, ela é conduzida
se for o caso, a uma delegacia acompanhada, e ela também, se for necessário, nós ingressamos com um processo judicial em favor dessa mulher, através da Defensoria Pública, com o qual nós temos um acordo de cooperação para poder atender as mulheres vítimas de violência. Esse trabalho é um trabalho incansável, porque a matança de mulheres no Espírito Santo, ela não para. Vocês viram que de janeiro até hoje nós temos 60 mulheres que foram assassinadas no Espírito Santo por homicídio, que é quando não se trata do feminicídio, homicídio a mulheres assassinadas, e também por feminicídio. Dentro desse cômputo de 60 mulheres, 23 deles é por feminicídio, que, como disse, é a morte da mulher por um agente da família, ou que já conviveu no âmbito familiar, ou que tem relações próximas com a mulher, já teve ou tem relações próximas. Esses são os considerados feminicídios, para os quais a pena é uma pena mais consistente, é uma pena mais dura, mas mesmo diante da Lei Maria da Penha, que é uma lei forte, os assassinatos de mulheres continuam no nosso Estado, especialmente no feminicídio, porque o feminicídio é exatamente o que trata a Lei Maria da Penha quando se trata de violência familiar e doméstica, ela que foi vítima dessa violência. Aqui no Espírito Santo nós tivemos um caso gravíssimo, que falei agora há pouco, que é o caso da doutora Milena Gotardi, que era uma médica oncologista pediátrica, que foi assassinada na saída do Hospital das Clínicas, saindo do seu trabalho, do plantão, às 19 horas, que foi barbaramente assassinada, a mando de seu marido e de seu sogro, e todos, felizmente, estão presos, com penas consistentes, não devem sair tão cedo da cadeia, tanto o sogro, como os executores, como aquele que contratou a execução, assim também como o marido, o ex-marido de Milena, que a matou por não se conformar com a separação e pela ganância que possuía no salário e na divisão de bens. Hoje ele não tem nada disso, ainda perdeu, felizmente, a guarda das duas filhas menores que ficaram sem a mãe por conta desse assassinato bárbaro, que felizmente foi feito justiça aqui no nosso Estado. Mas nós também temos outras demandas muito importantes e muito caras para nós, que é a questão do combate às violências, ao massacre, ao abandono que é exercido contra os animais do nosso Estado. Nós temos um trabalho grande por todo o Espírito Santo, buscando conversar com os prefeitos para que coloquem dotação orçamentária para o controle e bem-estar dos animais em seus municípios. Para os que não sabem, a questão animal, ela é uma questão, afeta ao município. É o município que tem que tratar de sua população e que tem que tratar da população animal. Mas, infelizmente, os recursos que vêm a nível federal, eles vêm apenas para o Centro de Zoonoses e vêm carimbados na Secretaria de Saúde do município. Só no caso de zoonose, como é a vacina antirrábica, como é o caso da esporotricose, ou alguma doença que o animal tenha e que aquilo vai acometer a saúde humana, é que se trata de uma zoonose, e por isso há recursos poucos, muito pouco, porque a esporotricose, ela não está sendo tratada, e é uma doença que também acomete a humanidade, acomete os seres humanos, e que vem do gato. O gato, ele tem muito problema de esporotricose, ele pega com mais facilidade, ele acaba transmitindo, infelizmente, para os humanos, e essa doença, infelizmente, não tem um tratamento adequado no nosso Estado, tendo em vista que nós temos um surto muito grande de esporotricose aqui no Espírito Santo. Mas nós fazemos todo tipo de trabalho com relação a essa questão dos maus tratos contra os animais. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos cerca de 13 prisões no Espírito Santo, e uma delas está com a tornozeleira, porque quando se trata de maus tratos de animais, lamentavelmente, as pessoas ficam presas 15 dias. Tem caso
que não fica preso. No caso da clínica André Carolino, que foi um verdadeiro massacre contra os animais, o proprietário, ele foi preso, ficou 15 dias, e ele está com uma tornozeleira eletrônica, mas assim, a gente não vê arrependimento da pessoa em ter cometido esse delito, e não consegue entender por que a pessoa não fica presa, dando o exemplo de que maltratar animais em nosso país, isso é crime. Se for cães e gatos, gera uma pena de 2 a 5 anos, só cabe transação penal se o Ministério Público assim decidir, e a gente tem pedido que não seja feita transação penal, para que esses agressores, para que esses criminosos, eles sejam presos e eles sejam punidos conforme a lei, para que a justiça ela seja feita com relação aos animais. Nós temos também um número de mais de 300 denúncias que foram encaminhadas para a CPI, que foram investigadas, todas investigadas, e temos um caso triste, lamentável, aqui a tratar, que é o fato de até hoje, a autora daquele massacre bárbaro que aconteceu no ano passado, no denominado Apartamento da Morte, no centro de Vila Velha, onde 6 gatos e 5 cães morreram por inanição, por falta de água, de alimento, e os 5 outros que ficaram vivos, eles ficaram se alimentando da carcaça dos animais mortos, praticando canibalismo, por conta de não terem como sobreviver de outra maneira. E, infelizmente, essa moça denominada Bianca Guimarães continua solta, porque conseguiu um bom advogado. A família é uma família que tem recursos, o avô da Bianca Guimarães tem recursos, ele tem uma situação financeira muito boa, e ele pode pagar um advogado para poder encobrir o crime da neta. Isso é inclusive, um procedimento, avô de Bianca, se você me ouve, que não vai ajudar a melhorar o caráter da Bianca. A Bianca precisa pagar pelo crime que ela cometeu, porque ela é réu confessa, e ainda diz que na vaquinha eletrônica que ela conseguiu das pessoas de boa fé, os 12 mil reais que ela conseguiu para a aquisição de um terreno que eles queriam comprar na região de Jacaraípe, de Manguis, entre Manguis e Jacaraípe, essa menina confessou claramente que ela gastou esses 10 mil reais, que eram 12, mas os 2.500 não apareceu, eram 12.500, mas que 10 mil ela havia gasto com drogas, com orgia da noite, com bebida e com balada. Ou seja, ainda, eu confesso, está no depoimento, e até agora nada aconteceu com ela, não está presa. A família entrou com a desculpa de que ela era viciada em drogas, o que a gente não acredita que era um momento que ela estava usando esse tipo de entorpecente, mas que ela não é uma viciada em drogas, que ela gastou mesmo, porque eles usavam os animais, os pais também. Eu também tenho essa desconfiança, e por isso eles também estão respondendo o processo de que eles usavam a causa animal para sustentar vício em drogas, e era o meio de trabalho deles de ganhar dinheiro às custas da desgraça dos animais que foram encontrados no sítio da mãe dessa menina denominada Lívia Guimarães, que é a mãe, que foram encontrados em péssimas condições e que, infelizmente, ainda são acobertados por uma protetora que se diz protetora de animais com mandato no município da Serra. É lamentável, né, que a gente ainda veja algumas pessoas, por interesses políticos, eles pegarem, botarem a mão e abafarem casos como este, que trazem um enorme prejuízo aos animais, que trazem dor, que trazem tristeza, que trazem a morte de animais, e ainda tem quem acoberte este comportamento. Então, nós trabalhamos firme essa demanda, porque nós entendemos
que o respeito do mais forte pelo mais frágil, ele precisa existir. E com essa demanda da causa animal, nós fazemos um processo também educativo, de que respeite os animais, que para os animais precisa haver justiça, de que respeite as mulheres e que para os casos de mulheres, de feminicídio, homicídio de mulher, precisa haver justiça, que respeite o idoso, porque no caso de maus tratos com o idoso precisa de justiça, que respeite as crianças, porque também precisa de justiça e de justiça consistente para no caso de violências, as mais diversas violências contra as crianças, ou seja, que a justiça ela seja feita para que os mais fortes, eles respeitem os mais frágeis. E também nessa casa trabalhamos uma demanda que eu considero primordial para levar oportunidades para quem está nas regiões mais distantes de nosso estado, onde a oportunidade muitas vezes não chegam. Elas precisam chegar pela mão dos nossos políticos, elas precisam chegar pela mão do governo, como é a telefonia celular, que era um programa belíssimo, que infelizmente no momento nós estamos tendo dificuldade, porque a Vivo não está querendo trabalhar no Espírito Santo, mas a gente precisa retomar um caminho de estarmos levando a telefonia celular e a internet para todo canto do interior do Espírito Santo. Muitos lugares fora de área e que a gente não consegue se comunicar ainda, e hoje a comunicação é tudo, e essas pessoas que estão no interior, que estão na roça, que estão na agricultura produzindo para alimentar as cidades, para alimentar a nossa população, elas não podem ficar à margem das oportunidades que existem na cidade, que existem nos municípios maiores e mais próximos, onde o desenvolvimento é maior, mas que infelizmente não existe nas regiões mais distantes, nos distritos, nas comunidades que estão no interior do Espírito Santo. Nós trabalhamos buscando fortalecer a agricultura familiar e os agricultores e produtores rurais do Espírito Santo, porque nós temos conhecimento de que a agricultura familiar no Espírito Santo ela é preponderante, tendo em vista a divisão de nosso estado, que é de pequenas propriedades. São poucos municípios, e aqui cito 3, Ecoporanga, Montanha, Mucurici um pouquinho, Pinheiros, que tem Pedro Canário um pouquinho também, que tem maiores extensões de terra. Em geral, os nossos municípios, eles têm pequenas extensões de terra, onde a família trabalha na agricultura. Exemplo disso é Santa Maria de Etibá, Vila Valério, Rio Bananal, Santa Leopoldina e tantos os outros municípios. Eu diria que todos os municípios do Espírito Santo, de 78 que nós temos, 77 são produtores de café. Inclusive Cariacica, Vila Velha e Serra produzem café, que é o forte na economia do Espírito Santo, onde hoje está agregado, outras questões foram agregadas na fruticultura, no cultivo de hortaliças, também exploração de horti, frute e granjeiros, que nós temos uma exploração elevada, especialmente na região mais alta, e o forte é Santa Maria de Etibá, com a maior produção de ovos do país, mas entendemos que esses produtores precisam de apoio, e este apoio vem deste braço nosso, que leva essa oportunidade até as regiões mais distantes, buscando melhorar os investimentos na educação, onde basicamente a maioria de nossas escolas estão sendo reformadas para poder garantir um melhor ambiente escolar. A maioria estamos levando PAs para várias localidades de nosso estado, para poder melhorar a saúde das pessoas. Quando eu entrei nessa casa em 2002, tinha muitos lugares que não tinham um desfibrilador, e a pessoa, se entrasse em um infarto, ela ia morrer, porque não ia conseguir desfibrilar o coração, por falta de um aparelho simples e barato, que é o desfibrilador. Ou seja, estamos buscando, com o nosso mandato, levar oportunidades para especialmente para os nossos produtores rurais, para que possamos empoderar a nossa agricultura e permitir
que esses produtores, agricultores familiares possam ficar nas suas regiões no interior, tendo em vista que essas oportunidades precisam chegar até essas regiões, para que eles tenham incentivo e ânimo de continuar na produção agrícola. Obrigada, deputado Sérgio, pela consideração. E, se Vossa Excelência quiser, eu posso voltar para a mesa, mas se desejar, eu gostaria, inclusive, que o senhor ficasse, mas eu acho que o senhor está inscrito e eu posso conduzir até que vocês falem, para que a gente possa encerrar no tempo hábil. Nós vamos agora para a fase dos oradores inscritos. Tem o deputado Adilson Espíndola, que não se encontra presente no momento, o deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos ao deputado Janete, que preside a sessão nesse momento, o deputado Hércules, que ainda se encontra aqui, os deputados, os funcionários desta casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Esse ano, finalmente, o Brasil está realizando o censo demográfico. O censo demográfico é algo fundamental para uma nação. No Brasil, ele é realizado de 10 em 10 anos e, nesse intervalo, o IBGE faz alguns levantamentos para tentar atualizar os dados. Mas o censo, a nossa base de dados específica no Brasil, ela é fornecida pelo censo demográfico, que é realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é um instituto respeitadíssimo no mundo inteiro. Utiliza-se de técnicas extremamente avançadas para fazer pesquisas e projeções. Por que o censo demográfico é tão importante? Porque é a partir do censo demográfico que é possível se fazer uma infinidade de políticas públicas. Esses dados de qual é a situação econômica dos brasileiros, quanto nós somos, quantas mulheres existem no Brasil, qual é a renda mensal das pessoas, quantas pessoas estudam, quantas não estudam, quantas são analfabetas, quantos estão na escola, quantos não estão, quantos são desempregados, quantos deficientes nós temos, quantas pessoas LGBT nós temos no Brasil, enfim, é muito importante esses dados, porque a partir deles, os governos, tanto em nível federal, quanto estadual, quanto municipal, podem alinhar suas políticas públicas, para aquilo que é fundamental. Então, vamos imaginar se é necessário políticas mais expressivas para melhorar o nível de rendimento das mulheres, ou dos negros, ou a questão do saneamento básico, enfim. Então, é fundamental. É claro que o censo deveria ter sido realizado em 2020. Nós já estamos em 2022. Ocorreu uma série de problemas, desde questão de falta de planejamento do governo até o problema da Covid no ano de 2020. Por isso está sendo realizado excepcionalmente no ano de 2022. E aí, eu ouvi uma entrevista de um dos coordenadores do censo, que em muitos lugares no Brasil os recenseadores estão encontrando problemas. As pessoas não querem atendê-los. Em determinados bairros ocorreu o caso que as pessoas expulsaram os recenseadores, porque começa a haver uma série de fake news também sobre isso, dizendo que se você porque você tem que dar o seu CPF, então que vão vender o seu CPF, que o IBGE vai passar essas informações não sei para quem e tal, tudo fake news. Então, assim, a gente faz um apelo muito grande àqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento: receba o recenseador. Receba, responda adequadamente. Essas informações são fundamentais para as políticas públicas que serão colocadas em prática a partir do resultado do censo. Então, e muitas vezes, claro, muita gente passa o dia inteiro trabalhando. Se o
gerenciador vai na sua casa e você não está lá, normalmente eles vão deixar um recado, vão deixar um bilhete, eles vão tentar ir em outros horários, no final de semana, até te encontrar. São feitas uma infinidade de tentativas até que encontre um morador daquela residência, daquele apartamento, para poder fazer a pesquisa. Então, é fundamental a participação da população. Você que me assiste, que me ouve nesse momento, fala com seus vizinhos, com seus parentes, da importância de receber o recenseador e de responder adequadamente e verdadeiramente os questionamentos feitos por ele. Essas informações, elas são sigilosas, o seu nome não vai ser utilizado, seu endereço, seu documento, nada disso, é uma bobagem. O censo existe há décadas no Brasil e sempre foi fundamental. Então, todos nós precisamos apoiar o recenseador, ajudar nesse processo, porque esses dados são fundamentais para a nossa nação. Uma outra questão, e até ligado, à conjuntura da população, e os dados da população, esse ano nós comemoramos 10 anos da lei de cotas no Brasil, aquela lei que deu acesso às pessoas de baixa renda, às universidades, às instituições públicas, aos institutos públicos. Essas cotas são divididas, por questões sociais, por questões raciais, para pessoas com deficiência, de acordo com o percentual dessas populações em cada unidade da federação. Sem sombra de dúvida, as cotas, que a gente chama de política afirmativa, foram fundamentais, são extremamente importantes num país altamente desigual como o nosso. Então, claro que a gente tem muito o que comemorar em termos de, da entrada em vigor da lei de cotas 10 anos depois, aumentou o número de negros, o número de pessoas de baixa renda nas universidades, nas faculdades, nos institutos federais, mas a lei de cotas precisaria ter avançado, porque é uma política, sem sombra de dúvida, fundamental, importantíssima, mas ela tinha que ter vindo acompanhada de outras políticas, sobretudo a de melhoria, de acesso e da qualidade da educação. Porque, muito obviamente, um país não pode manter cotas a vida inteira, porque isso significa, então, que uma parcela da população não tem acesso a determinados serviços, sobretudo a questão da educação. E nisso nós temos falhado, porque é fundamental que nós trabalhemos no sentido de dar acesso à educação para todo mundo, na educação básica, eu me refiro principalmente, e uma educação de qualidade, de tal forma que daqui a alguns anos ninguém precise mais de cota, porque todo mundo vai ter acesso a uma educação de qualidade e no mesmo nível. E isso, infelizmente, não tem ocorrido. E me preocupa, sobretudo, e eu que tenho me dedicado tanto a essa questão da educação, que uma parcela da população, não é a questão de que ela não está chegando na faculdade, tem uma parcela da população que não está concluindo a educação básica. E isso é muito preocupante. Há anos que eu venho denunciando que só aqui no Espírito Santo existe aproximadamente 100 mil jovens de 15 a 17 anos fora da escola. E aí não se faz um diagnóstico claro de por que essas pessoas estão fora da escola. Estão fora porque quer ou por falta de oportunidade de estar na escola. Então é urgente que a gente crie uma política pública para botar todos os jovens e todas as crianças efetivamente dentro da escola. Se o ensino no Brasil ele é obrigatório dos 4 aos 17 anos, então como nós poderíamos explicar que nós temos uma quantidade grande de crianças e jovens ainda fora da escola, se o ensino é obrigatório nessa faixa etária de 4 a 17 anos? Porque as políticas públicas, obviamente, de acesso e permanência na educação, nas escolas, está falhando miseravelmente. Esta é a questão. E nós não temos percebido esforço nenhum, nem do governo federal, nem dos governos estaduais, nem dos governos municipais, no sentido de criar políticas efetivas que coloquem todas as crianças, jovens e adolescentes que estão fora da escola, dentro da escola. Lembrando que é lei.
4 a 17 anos não tem essa, é lei, tem que estar na escola. Mas é necessário que o Estado crie condições e políticas para colocar esses jovens e essas crianças na escola e mantê-los lá. Então, isso é um alerta que eu faço, é fundamental que a gente trabalhe nesse sentido, porque a preocupação do acesso à universidade, é claro que ele é muito importante, mas tão ou mais importante é o acesso para todo mundo a uma educação inclusiva e de qualidade na educação básica, e nós temos falhado muito nisso. Muito obrigado, deputado Janésio. Passo a palavra para o próximo inscrito, doutor Hércules. Deseja fazer uso? É o nosso último inscrito nessa tarde. Presidente, eu vou falar daqui mesmo. Eu não vou falar porque não há sessão mais. A sessão foi encerrada pelo presidente Marcelo. Então, o que eu vi hoje aqui é uma coisa muito triste. Rasgar o regimento interno e não observar isso. Então, eu não vou falar porque eu acho que não existe mais sessão. Desde que Marcelo encerrou a sessão, não existe sessão. Eu acho até, eu falei com o Marquinhos é testemunha, o deputado Magés testemunha que Marcelo encerrou a sessão, sim. Só isso. Obrigada, deputado. Nós acolhemos as suas considerações, mas o senhor que fala tanto que os deputados saem e terminam, e a sessão terminou em 10 minutos, então foi muito bom que a gente tivesse conseguido resgatar a sessão para, inclusive, Vossa Excelência falasse no tempo dos oradores, que o tempo dos oradores também aconteceu depois da sessão encerrada, e o senhor usou esse tempo. Então, que bom que nós estamos aqui ainda, eu, o senhor e o deputado Sérgio, responsáveis que somos em vir a esse plenário e em fazer as nossas atividades, estamos aqui ainda perseverando para não permitir que com 10 minutos de uma sessão acontecendo, ela caia nós que recebemos salários consideráveis para estar aqui trabalhando. Então, eu acho sim que a gente devia inclusive louvar quando o estatuto ele é revertido em favor de uma situação que se trata de trabalho, que se trata de prestação de um serviço à sociedade, não há o que se contestar. O que se contestar é permitir que uma sessão caia com 10 minutos que ela está acontecendo. Isso devia ser contestado e não deveria ter ocorrido. Foi seu líder que pediu recomposição de quórum. Dari Fagundes, líder de Vossa Excelência e líder do governo. Eu sou contra, marquei a presença e realmente essa conversa de dizer que foi, nós ganhamos bem, ganhamos mesmo. Só que eu fui o primeiro que cheguei aqui. Mas Jéssica marcou primeiro do que eu, porque ele foi mais rápido ali, o aparelho não está fazendo a leitura das minhas digitais. Então, na verdade, essa conversa de dizer que nós estamos aqui, eu estou aqui, eu sou o primeiro que chego, todo dia. Isso é conversa para boi dormir. Tá certo, deputado. Parabéns por ser o primeiro que chega todo dia. E também um dos últimos que sai, como nós fazemos. E que bom que a gente conseguiu reverter a sessão e o senhor pôde também, mesmo depois que ela foi retomada, poder fazer uso da palavra. Não havendo mais nada a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão, convocando todos para a próxima, que acontece amanhã, no mesmo horário, com expediente sujeito à deliberação. Ela é uma sessão ordinária, a hora regimental para a qual designo. O expediente que ocorrer, a ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje, está encerrada agora, de fato, a presente sessão. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, no expediente, foi lido e começou a tramitar projeto de lei de autoria da deputada Irine Lopes, que estabelece que áreas ambientais submetidas a queimadas sejam destinadas ao reflorestamento. Continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você.